Este vídeo vai permitir-lhe conhecer o que é o ato isolado. Vai também ficar a conhecer o anexo SS, para que serve, quem tem que o entregar e quem está dispensado à sua entrega. Este é o sétimo vídeo da rúbrica Trate as Finanças por Tu, da Certform Escola de Formação Prática. No nosso canal do YouTube tem acesso a vários vídeos que tratam de situações relacionadas com a autoridade tributária, com a segurança social, situações do nosso dia a dia que devemos conhecer para melhor resolvermos os nossos problemas, as nossas questões junto a estas entidades. O meu nome é Miguel Fragoso, eu sou economista e contabilista certificado, diretor-geral da Certform, formador em contabilidade, fiscalidade e também em finanças empresariais. Neste vídeo vou falar sobre o ato isolado em primeiro lugar e depois vou fazer também uma abordagem ao anexo SS Segurança Social. Ora, o que é o ato isolado? O ato isolado, ele serve para aquelas pessoas que durante o ano prestam um serviço a uma entidade. Este ato enquadra-se no âmbito da categoria B. São os chamados rendimentos empresariais e profissionais, aquilo a que nós conhecemos por trabalhadores independentes ou recibos verdes. Quando desenvolvemos um trabalho esporádico para o qual não existe um contrato celebrado com a entidade, recorremos frequentemente à abertura de atividade nas finanças para faturar o montante recebido após concluirmos o trabalho. Mas esta não é a única alternativa. Existe o ato isolado, que também é denominado por ato único. Ele permite emitir um único recibo sem ter de dar início de atividade na categoria B. Devemos recorrer ao ato único quando se trata de uma atividade pontual para a qual não se prevê repetição num futuro próximo. Evidentemente, se pretendermos desempenhar funções como profissional liberal com regularidade, devemos dar início de atividade nas finanças através da categoria B ao preencher a chamada declaração de início de atividade. O número 3 do artigo 3º do Código do IRS define como rendimentos de atos isolados os rendimentos do sujeito passivo que não resultem de uma prática previsível ou reiterada. A utilização de um ato isolado tem subjacente o facto de não existir a intenção de haver repetição, isto é, quando determinada pessoa vende um bem ou presta um serviço ocasional, sem intenção de dar continuidade. O ato isolado, ele tem consequências do ponto de vista do IVA e do ponto de vista do IRS. Estamos a falar de pessoas que não praticam de forma contínua, reiterada ou previsível prestações de serviços ou vendas de mercadorias e que não se inscrevem, não dão início de atividade na categoria B. Normalmente é admitido um ato isolado, por ano. E como disse, ele tem consequências quer ao nível do IVA, quer ao nível do IRS. Vejamos as consequências. Em sede de IVA, o entendimento do ato isolado é bastante mais restrito. Por conseguinte, um ato isolado deverá ser uma operação praticada uma única vez, não podendo existir repetição. Daqui resulta que uma presumível prestação de serviço efetuada pelo sujeito passivo só se enquadra nos rendimentos de atos isolados, ao abrigo da alínea I do número 2 do artigo 3º do Código do IRS, se não houver intenção de repetição do ato. Se for assim, o sujeito passivo não necessita de iniciar atividade.
apenas terá que liquidar o IVA, em conformidade com o artigo 18º do Código do IVA. Conforme o número 2 ou do artigo 27 do Código do IVA, as pessoas que pratiquem uma só operação tributável devem entregar nos locais de cobrança legalmente autorizados o correspondente imposto até ao final do mês seguinte ao da conclusão da operação. O IVA deve ser pago pelo próprio até ao final do mês seguinte. Então temos a primeira conclusão. O ato isolado está sempre sujeito a IVA. Normalmente à taxa de 23%, mas isso vai depender do tipo de serviço que está a ser prestado. Ou seja, quando emite uma fatura-recibo de ato isolado, vai ter que cobrar IVA ao seu cliente. A não ser que a atividade esteja enquadrada no artigo 9º do Código do IVA, que é o artigo das isenções internas, como profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, dentistas, agora no OGE de 2020 também os psicólogos clínicos, entre outras atividades enquadradas no artigo 9º do Código do IVA, que gozam de isenção. Caso a atividade não esteja enquadrada no artigo 9º, diga-se a maioria das atividades, é preciso cobrar IVA ao cliente à taxa de 23% normalmente, e depois esse IVA cobrado ele tem que ser entregue às finanças pelo próprio indivíduo, sempre até ao fim do mês seguinte ao da conclusão do respectivo ato isolado. Estabelece ainda o número 3 do artigo 31 do Código do IVA que o ato isolado não pode exceder o limite previsto nas alíneas E e F do número 1 do artigo 29 do Código do IVA, 25.000 euros. Porque se ultrapassar este valor, obriga à prévia entrega da declaração de início de atividade e, assim sendo, já não pode ser considerado o ato isolado e haverá lugar à emissão de fatura ou fatura-recibo. Deste modo, uma operação de ato isolado que se configure como natureza comercial ou profissional está sempre sujeita à tributação em sede IRS também, e neste caso, através da entrega do anexo B da declaração modelo 3. Ou seja, o ato isolado, para além de estar sujeito ao IVA, ele também estará sujeito ao IRS. No momento em que se emite uma fatura-recibo de ato isolado, temos que cobrar IVA ao nosso cliente. Relativamente à retenção na fonte, ela apenas é obrigatória se o valor do ato isolado for superior ou igual a 10.000 euros. Se o montante não alcançar 10.000 euros, estamos para já dispensados de retenção na fonte de IRS. Mas a retenção na fonte é uma mera antecipação do imposto. Ou seja, o ato isolado vai ter que ser declarado através do modelo 3, preenchendo o anexo B. Eu já vou mostrar no portal das finanças conforme isso se faz. E ao ser declarado, ele será depois tributado pelas taxas finais do artigo 68, a quando do englobamento do rendimento da categoria B. Em relação ao mecanismo de antecipação do imposto, só é obrigatório se ultrapassar os 10.000 euros. No entanto, quem não alcança o montante de 10.000 euros pode sempre, se assim entender, fazer retenção na fonte e dessa forma começar já por fazer uma antecipação do imposto. Ora, como posso emitir um ato isolado? Para emitir um recibo de ato isolado, basta que esteja registado no portal das finanças, ou seja, ter a sua senha, faça o login e aceda à secção Faturas e Recibos Verdes. Bastará preencher o formulário com a informação correta. Uma das obrigações fiscais de quem emite o ato isolado é cobrar IVA ao cliente, conforme já referi, a não ser que a atividade exercida conste das isenções do artigo 9º do Código do IVA, são profissões naturalmente isentas de IVA e que não cobram IVA ao cliente.
Para a maioria dos casos, é aplicável a taxa de 23% de IVA, exceto para os serviços prestados, conforme disse, de acordo com o artigo 9º do Código do IVA. Quanto ao IRS, não é obrigatório fazer retenção na fonte para rendimentos inferiores a 10.000 euros. Se o montante do ato isolado for igual ou superior a 10.000 euros, é obrigatório retenção na fonte à taxa de 25%. A retenção na fonte é uma antecipação por conta do imposto calculado no fim para a autoridade tributária com base nas taxas gerais do artigo 68. O Orçamento Geral do Estado para 2020 passou estes 10.000 euros para 11.000 euros em 2020 e em 2021 este valor passará para 12.500 euros. Fica também esta informação de acordo com as novas alterações do OGE de 2020. 11.000 euros, ultrapassar 11.000 euros ao longo de 2020, ultrapassar 12.500 euros para 2021. Vamos então ver como é que emito uma fatura recibo de ato isolado. Vou ao portal das finanças, faço o meu login e depois de fazer o meu login, logo aqui à frente estão faturas e recibos verdes. É a partir daqui. Clicamos em faturas, recibos verdes, fazemos a autenticação e vamos clicar em emitir. E vamos emitir uma fatura ou fatura recibo. O que é que temos que fazer? Colocar a data da prestação do serviço ou da conclusão do mesmo, vamos supor que foi no dia 12 de maio, e depois o tipo, uma fatura recibo de ato isolado. Imediatamente aparece o país, o número de identificação fiscal que vamos ter que colocar, o nome, a morada e depois o subsistema de saúde, caso exista. Relativamente ao ato isolado, vamos colocar o valor da base, 1.000 euros, o regime do IVA, 23%. Eu vou supor que seria 23%, porque existem no continente 3 taxas de IVA, depende do tipo de enquadramento do serviço que estou a fazer. Se ele está enquadrado na lista 1, a taxa é 6. Se está enquadrado na lista 2, a taxa é 13. Se não está enquadrado nem na lista 1 nem na lista 2, a taxa será naturalmente 23. Se estiver isento pelo artigo 9º do Código do IVA, as tais profissões como médicos, enfermeiros, psicólogos clínicos, áreas de saúde, colocamos o artigo 9º. Mas vamos supor que esta pessoa cobra 1.000 euros de uma prestação de serviços naturalmente sujeita à taxa de 23%. Então passa para 1.230, 1.000 euros de base, mais 230 de IVA. 1.230. A base de incidência para efeitos de IRS. Como 1.000 euros não alcança os tais 10.000 ou os tais 11.000 do ano de 2020, pode-se dizer que fica dispensado de retenção na fonte. Não é obrigatório fazer retenção na fonte, mas se quiser, pode fazer. Ou seja, é uma opção. Se este valor fosse 10.000 euros ou superior, era mesmo obrigatório retenção na fonte. Eu vou considerar que esta pessoa, por sua própria iniciativa, quer fazer retenção na fonte. Não era obrigatória, estava dispensada, mas ela quer fazer retenção na fonte. Normalmente as retenções na fonte, quando as atividades estão previstas na lista de atividades
do artigo 151 do Código do IRS, as retenções na fonte, elas são à taxa de 25%. E nós colocamos a taxa de 25%. Ou seja, neste caso, vamos colocar que a retenção na fonte ela é sobre 100% dos rendimentos. A retenção na fonte é sobre 1000 euros, sobre 100% dos rendimentos. E depois escolhemos a taxa, que, como estava a dizer, normalmente é a 25%. E vejam que o próprio Portal das Finanças já fez a retenção na fonte de 250 euros, que é 25% sobre os 1000. Então vejamos. Estamos a cobrar 1000 euros, mais 230, ou seja, 1230. E sobre estes 1000 euros é feito um desconto de 250 euros. Ora, 1000 mais 230 de IVA, menos 250 de retenção de IRS, igual a 980 euros. Não existe aqui incidência de imposto de selo. Vamos receber 980 euros. 250 ficaram retidos na empresa e a empresa vai ter que os entregar à autoridade tributária até ao dia 20 do mês a seguir. E já que eu emiti este recibo em maio, será até ao dia 20 de junho que a empresa tem que entregar às finanças estes 250 euros. E o valor de 230 euros somos nós que emitimos este recibo, que até ao fim do mês a seguir, ao da conclusão do ato isolado, teremos que entregar nós à autoridade tributária. Então, é assim que se emite uma fatura recibo de ato isolado. Ora, para além da emissão da fatura de ato isolado, que acabei agora de explicar, temos que entregar a chamada Declaração Modelo 3 e Anexo B. Quem em 2019 emitiu o recibo de ato isolado deverá preencher o Modelo 3, Anexo B, assinalando ato isolado. Como todos sabemos, entre o dia 1 de abril até ao final de junho, estamos a entregar a nossa declaração modelo 3 e os respectivos anexos. Ora, quem tiver rendimentos de ato isolado tem que os declarar e vai declará-los apresentando o modelo 3, naturalmente, a folha rosto, e depois o anexo B. Claro que pode ter rendimentos de outras categorias e vai apresentar anexos para as restantes categorias. Mas como nós estamos a falar especificamente sobre o ato isolado, eu agora vou mostrar como é que no Portal das Finanças vamos declarar rendimentos da categoria B no âmbito do ato isolado. Então, devemos novamente ir ao Portal das Finanças, à parte de IRS. Depois da autenticação, vamos ter que entregar declaração. Vamos preencher declaração. O ano é o ano de 2019, o ano que neste momento está a ser entregue. Eu vou criar uma declaração vazia, porque estou a fazer uma simulação. E quem tem rendimentos do ato isolado vai acrescentar ou adicionar o anexo B. Este anexo respeita a atividade de herança indivisa? Não. Vai colocar aqui o seu respectivo número de contribuinte. Esse número de contribuinte é mesmo obrigatório, mesmo estando registado. Eu vou então colocar aqui um determinado número de contribuinte. Vou confirmar.
e entro no anexo B. São rendimentos da categoria B. A natureza dos rendimentos vão ser ato isolado. Vamos considerar profissionais, comerciais, industriais. Ato isolado. Depois, o ano dos rendimentos foram, por exemplo, auferidos em 2019. A identificação dos sujeitos ou do sujeito passivo. O código de atividades do artigo 151, ou a classificação de atividade económica, não possui estabelecimento estável e a declaração propriamente dita está no quadro 4. É aqui que nós vamos declarar quanto realmente recebemos. Temos aqui todos os campos para declarar rendimentos. Normalmente, quando é prestação de serviços, tem a ver com atividades especificamente previstas na tabela do artigo 151 do Código do IRS. Eu vou supor que se tratava de uma prestação de serviços, então coloco aqui neste campo 403 o valor de 1000 euros. Aquele valor que eu há bocado preenchi. Atenção que aqui coloca-se o valor 1000, não se coloca 1230, nem os 980 que foram recebidos depois da retenção na fonte. Não, é o valor de 1000 euros, a base sobre a qual incidiu o IVA e o valor sobre o qual foi feita a retenção na fonte. Enfim, o valor inicial que colocamos no nosso recibo, 1000 euros. E assim fica declarado. Depois teremos que fazer a validação. Eu não preenchi tudo, preenchi só aquilo que é mesmo importante. Há mais outras coisas para preencher. Eu preenchi aquilo que é mais relevante. E depois de validar, podemos entregar. Claro que ao validar, se der algum erro, nós corrigimos o erro, porque validando dá para ter acesso a erros, caso eles existam, corrigimos e depois voltamos a validar. Quando encontramos a informação que não tem erros nenhuns, ou seja, declaração sem erros, então podemos de facto entregar a declaração. Eu fiz meramente aqui um preenchimento rápido, só mesmo com aqueles campos importantes para o ato isolado. Agora vou falar sobre uma outra questão e que tem a ver com o anexo SS. O anexo SS é um anexo que também surge quando nós estamos a declarar rendimentos no portal das finanças na categoria B. Ou seja, quem está a declarar rendimentos na categoria B vai ter, por vezes, que adicionar como anexo o anexo SS, que é o anexo que a autoridade tributária e as finanças exigem para quem tem rendimentos da categoria B e está obrigado a declarar este anexo. Eu já vou explicar um bocadinho sobre o anexo SS aqui no portal das finanças. Para já vamos ver quem é que o tem que entregar, quem é que está dispensado de entregar e depois, para concluir, voltamos ali ao portal das finanças. Ao emitir uma fatura de ato isolado, tenho que apresentar o anexo SS? A resposta é não. Ou seja, quem emite fatura recibo de ato isolado só vai emitir uma fatura por ano, não é? Eu expliquei que o ato isolado só se pode, regra geral, emitir um por ano. E quando começamos, de facto,
a trabalhar de forma contínua, reiterada, previsível, fazer várias prestações de serviços, aí temos mesmo que nos inscrever, dar um início de atividade nas finanças na categoria B, mas para quem emite apenas um ato isolado, essa pessoa não é obrigada a apresentar o anexo SS. Como quem passou o ato isolado não tem atividade aberta, não é necessário preencher e entregar o anexo SS. Este anexo serve para enquadrar o trabalhador independente na segurança social. Quem não tem atividade independente aberta não está sujeito a contribuições da segurança social. Portanto, fica já definido que ato isolado não obriga ao anexo SS. Mas afinal, quem tem que entregar o anexo SS? Para quem iniciou atividade na categoria B, ou seja, para quem está mesmo inscrito na categoria B, que são os rendimentos empresariais e profissionais, quem tem uma atividade aberta, independentemente se trabalha por conta de outrem ou não, terá de preencher o anexo SS e entregar juntamente com a sua declaração de IRS. Este é o modelo onde devem ser declarados os rendimentos ilíquidos dos trabalhadores independentes, auferidos durante o ano 2019 e que deve ser entregue juntamente com a declaração modelo 3 de IRS e o respectivo anexo B. Mas qual será o objetivo de entregar este anexo? Este anexo serve ainda para identificar as chamadas entidades contratantes e respectiva obrigação contributiva. Eu vou explicar o que é uma entidade contratante. Deste modo, as pessoas coletivas e as pessoas singulares com atividade empresarial, independentemente da sua natureza e das finalidades que prossigam, que no mesmo ano civil beneficiem de mais de 50% do valor total da atividade do trabalhador independente, são consideradas entidades contratantes. Portanto, entidade contratante é aquela entidade que pagou ao trabalhador independente, que está inscrito na Segurança Social como trabalhador independente, mais de 50% do seu rendimento. Ora, a entidade contratante, ela vai ter uma obrigação para com a Segurança Social. A qualidade de entidade contratante é apurada apenas relativamente aos trabalhadores independentes que se encontrem sujeitos ao cumprimento da obrigação de contribuir, ou seja, aqueles trabalhadores independentes que estão eles próprios a pagar todos os meses à Segurança Social as suas contribuições como trabalhadores independentes e tenham um rendimento anual obtido com prestação de serviços igual ou superior a 6 vezes o valor do indexante dos apoios sociais. Este indexante dos apoios sociais ele passou agora em 2020 para 438,81 e já não é este valor. Agora em 2020 é 438,81. Consideram-se igualmente como prestados à mesma entidade contratante os serviços prestados a empresas do mesmo agrupamento empresarial. Então, se um trabalhador independente que está a fazer os seus descontos como trabalhador independente depender acima de 80% de uma única entidade, ou seja, ele trabalha com 2, 3 entidades, mas a uma delas faturou acima de 80% dos seus rendimentos. O que é que essa entidade terá de cumprir? Pagar 10% à Segurança Social. Vamos imaginar um trabalhador independente que faturou 10.000 euros no total e desses 10.000 euros, 8.000, ou vamos supor 8.100 euros, 8.100 euros foram faturados a uma das empresas. Então essa empresa vai ter que pagar 810 euros à Segurança Social. O pagamento é feito uma vez por ano. E quando a entidade contratante é notificada, ela tem até
ao dia 20 do mês seguinte ao qual a notificação é feita para realizar o pagamento. Se o trabalhador independente depender economicamente acima de 50%, mas menos de 80% de uma única entidade, então essa entidade terá que pagar 7%. Isto é que é uma entidade contratante. Uma entidade contratante é aquela a quem o trabalhador independente faturou acima de 80% do total da sua faturação ou acima de 50% do total da sua faturação. E se faturou acima de 80%, essa empresa tem que pagar 10% do valor faturado à Segurança Social. Se o intervalo estiver compreendido entre 50 e inferior ou igual a 80, 7%. Este anexo SS deve ser entregue entre os dias 1 de abril a 30 de junho, juntamente com a declaração de rendimentos modelo 3. Vamos então agora no portal das finanças ver o que é o anexo SS. Portanto, os trabalhadores independentes, eles adicionam o anexo SS. Quando entregam o anexo B, normalmente terão que adicionar o anexo SS, a não ser que estejam dispensados e não obrigados a fazê-lo. Já vamos falar sobre isso. Normalmente coloca-se aqui o regime simplificado. Quem ultrapassa 200 mil euros anuais tem que ter uma contabilidade organizada. Depois o ano dos rendimentos, o titular dos rendimentos e os rendimentos da categoria B. Coloca-se aqui o total dos rendimentos. Vamos supor que um determinado sujeito prestou serviços a pessoas coletivas ou a pessoas singulares com atividade empresarial, vamos supor 10 mil euros. Ele coloca aqui 10 mil euros. E depois, no quadro número 6, ele vai ter que adicionar linhas e declarar quais foram as empresas, uma a uma, para justificar aquele valor global de 10 mil euros. As finanças começam por perguntar a totalidade dos rendimentos auferidos, mais 50% resultam de serviços prestados a uma única entidade. Imaginem que ele coloca assim. Então ele já vai ter uma entidade contratante. E depois começa a colocar aqui, vai adicionando linhas e coloca aqui as entidades, as empresas, às quais ele faturou e o valor que faturou a cada uma delas. Imaginem que a uma delas ele faturou, imaginem, 8.100 euros. Depois vai colocar aqui os valores das outras. Imaginem 1.000 euros a outra, e já vamos em 9.100, e 900 euros a uma terceira. Claro que eu não estou aqui a colocar os números de contribuinte, tem que se colocar o número de contribuinte, tem que se colocar aqui o país e depois, país Portugal aqui. E depois, quando efetivamente a entidade é daqui de Portugal. E depois o valor faturado a cada entidade. Vejam que com estes valores, eu ali no quadro 4 tenho um total de 10 mil e no quadro 6 tenho a distribuição desses 10 mil. E a Segurança Social fica com o conhecimento que a uma determinada entidade este indivíduo faturou 8.100 euros, ou seja, passou de 80%. Esta entidade aqui vai ser constituída como entidade contratante. E como o valor é acima de 80%, essa entidade vai ter que pagar 810 euros à Segurança Social. Conforme eu já expliquei. Este é que é o grande objetivo do anexo SS. É a Segurança Social conhecer, ter acesso às empresas,
às quais o trabalhador independente faturou e o valor por cada empresa, para que, se for encontrada uma empresa em que a faturação é acima de 50%, ela seja constituída como entidade contratante. E já sabemos que, se for acima de 50% e inferior ou igual a 80%, essa entidade vai ter que pagar 7% portanto, à Segurança Social do rendimento pago ao trabalhador independente. Se for acima de 80%, conforme este exemplo, 8.100, então aí o pagamento vai ter que ser de 10%. Portanto, esta entidade, que eu aqui inventei este número de contribuinte, vai ter que pagar 810 euros à Segurança Social porque este trabalhador independente faturou-lhe acima de 80% do seu total. E o seu total era de 10.000 euros e àquela entidade ele faturou 8.100. Isto é que é uma entidade contratante e é para isto fundamentalmente que se apresenta o anexo SS. Há um conjunto de profissionais que não estão obrigados, que estão mesmo dispensados de entregar o anexo SS. Destaco os advogados e os solicitadores. Eles não entregam o anexo SS simplesmente porque advogados e solicitadores não estão enquadrados no âmbito do regime da segurança social. Eles têm a sua própria proteção social através das respectivas ordens dos advogados e solicitadores. Portanto, eles não estão enquadrados no regime da segurança social. Há aqui mais um conjunto de profissionais que não entregam este anexo SS e, no fundo, há outras dispensas para a entrega do anexo SS, nomeadamente quem nunca tenha atingido rendimentos superiores a 6 vezes o indexante dos apoios sociais. Já disse que o indexante dos apoios sociais para o ano 2020 é 438,85. Acumulem atividade independente profissional, portanto, acumulem atividade independente com atividade profissional por conta de outrem e que por esta última atividade lhes tenha sido atribuída isenção, ou sejam simultaneamente pensionistas de invalidez ou de velhice. Portanto, estas pessoas também não entregam o anexo SS. Sejam simultaneamente titulares de pensão resultante de verificação de risco profissional que sofra de incapacidade para o trabalho igual ou superior a 70%. Estas pessoas não entregam o anexo SS porque estas pessoas estão isentas da segurança social da categoria B. E quem está isento de segurança social da categoria B, quem goza de isenção de segurança social da categoria B, não entrega o anexo SS. Deste modo, falamos sobre o anexo SS, falamos sobre o ato isolado. Espero que este vídeo tenha contribuído para esclarecer algumas dúvidas, algumas questões que normalmente existem sobre estas duas matérias. Espero que tenham obtido informação sobre dúvidas que tenham. Mais informações podem sempre consultar o nosso canal no YouTube, onde temos vários vídeos já sobre várias matérias, ao nível de finanças e de segurança social, entre outras. Esta matéria de fiscalidade e de segurança social, ela é amplamente desenvolvida e ministrada no curso prático de gestão fiscal da Certform, IRS, IRC, TSU, IVA, benefícios fiscais. Este curso está disponível em sistema já e-learning.
Também está disponível no sistema de formação presencial, mas atualmente, face às circunstâncias, nós estamos a desenvolver formação e-learning. E se quiserem de facto obter um conhecimento vasto sobre a fiscalidade portuguesa, um conhecimento prático que ajude a atualizar conhecimentos e a integrar no mercado de trabalho, porque a área de fiscalidade é uma área extremamente interessante, devem sempre frequentar o curso prático de gestão fiscal IRS, TSU, IRC, IVA e benefícios fiscais. Podem também sempre ir visualizando estes vídeos. Vamos continuar a produzir estes vídeos do Trate as Finanças por Tu. Agradeço a todos por terem visualizado mais um vídeo e até breve.